Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise da Ford College. Bom, hoje a gente vai colocar aquele capacete de engenheiro-chefe e tentar decodificar de vez o verdadeiro custo do código nessa transição entre a EVM, a Ethereum Virtual Machine, e a SVM, a Solana Virtual Machine. Lembra da nossa lição anterior, a Overview, Gas versus Compute Units? Lá, a gente construiu uma base conceitual fantástica. Só que a teoria só leva a gente até a página 2, né? Então chegou a hora de pegar as pranchetas e dar uma olhada na engenharia real. Sabe, aquela que roda por trás das transações? Vamos descobrir exatamente onde os nossos recursos estão vazando e como a gente pode otimizar cada gotinha de eficiência. Certo? Então, bora mergulhar fundo nisso. E vamos falar a verdade aqui. Ignorar a mecânica de custo que roda ali por baixo dos panos é a receita perfeita para um desastre. Imagina só, uma simples tentativa de criar um NFT de um jeito desatento pode literalmente falir um contrato inteligente, e se a gente não tiver um entendimento super claro de como a rede cobra pelo processamento. Simplesmente não dá para usar a mesma régua para plataformas que são completamente diferentes, concordam? E aqui está o nosso projeto, o nosso mapa para hoje. A gente vai passar pela introdução sobre o preço do código, depois pular para as métricas essenciais, dar uma olhada nos padrões de transações no mundo real, aprender a calcular a eficiência real, entender o tal do fator mercado e, claro, fechar com a conclusão e os nossos próximos passos. Bora lá! Bom, seção 1, a introdução, ou melhor, o preço do código. É absolutamente fundamental fazer uma transição segura daquele entendimento puramente conceitual que a gente já tem para a identificação de métricas reais, daquelas bem concretas que ficam ali escondidas sobre o capô dessas redes. E olha só como isso ilustra brilhantemente a nossa primeira grande diferença. Pensa o seguinte, de um lado, a EVM funciona basicamente como um enorme departamento contábil. Ela pega tudo, preço, limites, peso computacional, e joga tudo dentro de um grande conceito universal chamado gas. Agora, do outro lado, a gente tem a SVM. Ela opera mais como uma praça de pedágio super granular, sabe? Ela cobra unidades de computação pela execução direta de cada instrução, de uma forma muito mais fragmentada. É literalmente uma mudança total de paradigma. Isso nos leva à seção 2, as 4 métricas essenciais. Olha, antes da gente tentar otimizar qualquer transação, ou, sei lá, escrever contratos inteiros, é crucial escolher as ferramentas de medição corretas, daquelas que genuinamente refletem a mecânica de custos por trás das cortinas. E a primeira ferramenta nessa nossa caixa é a taxa de transferência, que a gente frequentemente chama de TPS. Dá para pensar nisso como a bitola de um cano d'água. É aquela medida primária que responde a uma pergunta super simples. Afinal, quantas operações úteis a rede consegue processar, com sucesso, a cada segundo? Essa é, com certeza, a nossa métrica de capacidade absoluta. Logo em seguida, a segunda ferramenta é a latência. E olha, enquanto a métrica anterior falava puramente sobre volume, essa aqui fala exclusivamente sobre velocidade. É exatamente aquele tempo que passa desde o exato momento em que a transação é enviada até ela se tornar final e totalmente irreversível, ficando finalmente visível para todos os outros participantes ali na rede. Em terceiro lugar, a gente tem o consumo de recursos por transação. Isso responde o quão pesada é uma única operação para os computadores lá da rede. E aqui entra um alerta vital, tá? 50 mil unidades de gás na EVM e 50 mil unidades de computação na SVM definitivamente não são a mesma coisa. A gente está falando de medidas com naturezas totalmente diferentes. É tipo tentar comparar peso em quilogramas com volume em litros. Simplesmente não funciona. E, finalmente, temos o custo efetivo por operação. Essa é a métrica que dói no bolso. Ela pega todo aquele consumo técnico de recursos que a gente acabou de falar e conecta com o dinheiro real. Ela faz isso combinando o peso da operação com os sinais de preço que a própria plataforma dita bem no momento da execução. No fim do dia, é isso que define se o projeto é economicamente viável ou não. Então, só para a gente dar uma resumida nesses nossos primitivos de engenharia, nós temos a capacidade com a taxa de transferência, a velocidade com a latência, o peso da operação com o consumo de recursos e, claro, o impacto no bolso, que é o nosso custo efetivo. Beleza! Com essas 4 métricas na mão, o terreno está mais do que preparado para a gente testar como essas transações realmente se comportam quando a gente solta elas na selva. O que nos traz à seção 3, padrões de transações no mundo real. Vamos avançar um pouquinho e bater essas métricas contra 3 padrões de transação que são extremamente comuns no dia a dia do ecossistema da Web3. Começando com o padrão A, que é uma simples transferência de token. A mesma lógica exata possui pontos de superaquecimento de custos completamente diferentes.
Na EVM, gravar novos dados de saldo lá no armazenamento é, sem dúvida, o grande vilão do custo. Por outro lado, na SVM, o que realmente vai consumir os nossos recursos é aquela sobrecarga toda de invocar os programas e manipular a memória inicial. Agora, o que é realmente interessante aqui neste padrão B, os swaps em lote, é como agrupar as coisas quebra as regras de uma forma bem diferente em cada lugar. Quando a gente agrupa vários swaps de liquidez na EVM, isso acaba diluindo a taxa base, deixando o processo super eficiente. Mas na SVM, empilhar operações desse jeito pode fazer a transação bater naquele limite rígido de instruções computacionais bem rápido. E aí, a transação simplesmente falha se o lote for grande demais. Ou seja, o ponto de ruptura muda totalmente de uma rede para outra. E chegamos no padrão C, as chamadas com muito estado, tipo as operações complexas de criação de um NFT. Para a EVM, o segredo da engenharia é reduzir ao máximo o número de escritas no estado da rede. Já para a SVM, a mágica inteira está em pré-alocar o armazenamento do jeito certo. Acredite, mudanças dinâmicas de tamanho de conta são o que realmente incinera as unidades de computação por lá. Indo agora para a seção 4, calculando eficiência real. Com todos esses padrões mapeados, entra a nossa parte matemática. Como a gente não pode comparar maçãs com naves espaciais, é preciso usar uma abordagem de normalização, e é isso que garante que a gente tenha uma comparação que seja 100% justa entre as plataformas. E olha só a fórmula secreta do engenheiro-chefe aqui. Passo 1, a gente isola o vetor de recursos, que nada mais é do que aquela contagem pura de operações. Passo 2, a gente multiplica isso pelo vetor de pesos, que é basicamente a tabela de preços específica de cada plataforma. E, passo 3, a gente divide tudo pela unidade de trabalho útil, que pode ser uma transferência, a emissão de um NFT, enfim. O resultado disso é o nosso custo normalizado exato. E esse diagrama matricial aqui, bem direto, é o nosso checklist definitivo. Ele cruza os custos, a sobrecarga intrínseca, por exemplo, na EVM é a taxa base de gás, já na SVM é o aluguel e a invocação. E as escritas, na EVM custam um alto gás imediato, enquanto na SVM esse custo vem puramente da mudança no tamanho da conta. É essa tabelinha que vai nos ajudar a traduzir todas aquelas leituras brutas em números financeiros de verdade, comparáveis. Muito bem, seção 5, o fator mercado. Mas espera aí, a engenharia puramente técnica não conta a história inteira. A gente tem uma camada final que é meio selvagem e imprevisível, que é justamente o mercado. Quando dá aquele pico de demanda na rede, o consumo de recursos em si permanece exatamente o mesmo, mas o custo efetivo, bom, esse enlouquece. E dá para observar claramente como o congestionamento se manifesta. Em um sistema que funciona como um leilão de gás, tipo a EVM, o custo da transação pode simplesmente disparar para as nuvens, atacando direto a nossa carteira. Em contraste, sistemas que têm taxas mais fixas e orçamentos granulares, como a SVM, tendem a responder a esse estresse do mercado entregando uma maior latência ou até rejeitando transações. Basicamente, é o custo financeiro explodindo de um lado contra o custo de tempo atrasando as coisas do outro. O que nos traz para a nossa reta final, seção 6, conclusão e próximos passos. Nossa inspeção estrutural de hoje está quase pronta. Então, é hora de juntar os nossos principais aprendizados e preparar o terreno para a próxima fase, que é a medição prática na própria rede. Então, só para a gente recapitular os princípios de ouro desse nosso manual. Número 1. Nunca compare números brutos totais. Sempre decomponha a transação em pedaços menores antes de qualquer coisa. Número 2. Normalize cada um desses pedaços usando as taxas e os pesos monetários adequados. 3. Identifique direitinho onde as transações em lote se rompem em cada rede, qual é o limite delas. E, por fim, nunca feche os olhos para aquele setor caótico que é a dinâmica do mercado de taxas e o congestionamento. Então, o ponto crucial de tudo isso é manter essa perguntinha na cabeça a cada nova linha de código que for escrita. A gente está focando a otimização só em poupar recursos brutos do processador? Ou a gente está tentando sobreviver aos custos reais do mercado naqueles momentos de alta demanda? Fica aí a reflexão. Pessoal, muito obrigado por acompanhar mais esta análise da Ford College. Para continuar explorando a fundo essa transição e dominar de vez a construção na Web3, é só acessar o nosso site, ford.college, porque o conhecimento nunca para de ser construído. Um grande abraço e até a próxima.